Olá, hoje eu estava aqui, né? Eu fiz alguns atendimentos na parte da manhã e começo a refletir, né? E queria compartilhar isso com vocês, né? Como todas as nossas escolhas, todos os nossos movimentos na vida, eles estão relacionados de alguma forma à história vivida pelos nossos pais e pelos nossos antepassados. Hoje, por exemplo, eu fiz uma constelação de uma mulher, né? Uma mulher casada, com filhos, e, e ela me trazia algumas questões importantes, mas o que surgiu naquela constelação? A dificuldade que ela tinha em relacionar-se com a filha mais velha dela, né? Então ela trouxe questões. Muitas vezes as pessoas vêm para uma constelação pensando em constelar, por exemplo, a minha profissão ou a minha prosperidade, e muitas vezes, de forma surpreendente e muito sábia, o campo traz à tona aquilo que realmente deve tocar, deve estar machucando no coração da pessoa. Então, essa pessoa veio com uma questão diferente, mas na hora que a gente colocou o campo, imediatamente eu coloquei uma criança que olhava para ela, né, com uma certa cobrança. E quando a gente colocou a constelação, né, então eu tinha começado só com a bonequinha dela, e essa criança que olhava para ela com uma certa cobrança. E imediatamente ela me disse que ela tem muita dificuldade com a filha mais velha, que elas rivalizam entre si, que é muito difícil o convívio delas, e ela sofre muito com isso e percebe também o sofrimento na filha. E quando a gente coloca, né, essa constelação, quando entra também o pai da criança, né, o marido dela, o que surge? Surge a história de um relacionamento desse pai com uma primeira mulher, né, uma noiva, de quem ele praticamente estava com o casamento marcado, e ele conhece, né, a mãe dessa criança. Quando ele conhece essa moça que estava constelando, né, ele se apaixona e ele termina o noivado com essa moça que também surgiu na constelação, né? Então, essa primeira namorada, essa noiva do pai, antes dele conhecer a mulher com quem ele se casou e teve essa filha. Hellinger diz assim: quem faz parte do nosso campo sistêmico? Então, as pessoas consanguíneas, né? Então, os filhos, os pais, os irmãos dos pais, os avós, bisavós, mas também pessoas que prejudicaram a nossa família ou que foram prejudicadas pela nossa família. Pessoas que de certa forma sofreram ou tiveram algum prejuízo para que a felicidade da nossa família pudesse existir. Um exemplo disso que já aparece em muitas constelações são os exemplos dos escravos, né? Então, famílias cujos antepassados tiveram escravos, muitas vezes carregam o peso dessa culpa. Os descendentes, eles têm uma necessidade inconsciente de expiar por todo o sofrimento que foi vivido. Isso é muito importante. Mas também uma primeira noiva, de certa forma, foi prejudicada, né? Mesmo que ela tenha desmanchado o noivado com o meu pai, pode ser assim? Pode. De certa forma, esse primeiro amor que foi vivido por esse casal precisa ser reconhecido, precisa ser honrado, precisa ser respeitado, entendem? Então, se o final desse relacionamento aconteceu de uma forma leviana, esse sofrimento que existiu naquela época, seja de um ou de outro, continua fazendo parte aqui do campo de informação, no nosso campo sistêmico. E isso reverbera na vida dos filhos. E é muito comum que a filha mais velha do casal fique, de forma inconsciente, tá? Ela fica identificada com essa noiva.
mesmo que quando ela não sabe desse acontecimento. E como isso se manifesta? Qual é o sintoma? Como eu percebo que isso está acontecendo ou pode estar acontecendo na minha família? Quando ela se identifica com essa noiva, ela olha para a própria mãe como se ela fosse uma rival. Então ela carrega aquele sentimento e vive esse sentimento em relação à mãe dela, isso de uma forma inconsciente. E a mãe, quando olha para a filha, muitas vezes sente essa sensação, sente essa rivalidade e responde a esse sentimento que passam por nós, esses sentimentos que estão no nosso campo sistêmico, eles passam por nós e a gente pensa que é nosso. Então, quando eu olho para minha filha e esse sentimento passa por mim, eu sou movimentada, impulsionada a sentir um sentimento de rivalidade com ela. Muitas mães querem se vestir como as filhas, querem competir com elas. Acontece até de mães quererem sentirem uma certa necessidade de seduzir o namorado das filhas. Olha que interessante. A gente fala disso, né? Cria-se uma resistência, mas será, né? Existe todo um tabu em cima disso, mas isso realmente acontece, né? Eu já atendi vários casos onde as pessoas revelam esse tipo de sentimento. E isso não é um pecado, não é porque a pessoa é má ou mau caráter, não é nada disso. Esses sentimentos, essas sensações que nos tomam de forma inconsciente, a gente não tem como se liberar disso, a gente não tem como escapar disso, a não ser quando vem para a consciência. Quando vem para a consciência através de uma constelação sistêmica, isso não precisa mais ser vivido. Ou quando passa por mim, eu reconheço que não é meu. Então eu não me deixo ser tomada por isso. Aí eu ganho, como Bert Hellinger fala, um campo de manobra aí no meu livre-arbítrio, né? Então o Hellinger fala que a gente tem pouco livre-arbítrio, principalmente com nossos sentimentos, sensações, pensamentos, né? Então é isso que mostra dentro de uma constelação. Se você já percebeu alguém dessa forma, ou se você se sente dessa forma, seria muito interessante e muito libertador fazer uma constelação sobre isso. Então, se você se interessou, clica no link da bio e eu te respondo lá no meu WhatsApp. A gente pode marcar uma constelação.